gente, tudo bom? Então bem-vindos à Sexta Geek do mês de junho, um vídeo no qual eu venho falar pra vocês todas as coisas que eu assisti, li, joguei, que eu gostei nos últimos tempos e ouvi também. A lista está enorme esse mês. Eu tô resfriada ainda, então tenham piedade de mim, minha voz vai falhar um pouquinho. Toda vez que eu gravo assim, vocês ficam falando: nossa, você tem um problema respiratório, você tá com falta de ar. E tipo, sim, eu estou resfriada, eu tenho rinite alérgica e um tiquinho de uma asma que controla sem remédio. Mas quando eu fico resfriada, às vezes a minha respiração fica meio esquisita, então tolerem. Então vamos começar com os livros e quadrinhos. O primeiro livro que eu terminei de ler esse mês foi Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, do Yuval Noah Harari. Esse livro tá em primeiro lugar dos não ficção, ou pelo menos ali no top 10 da maioria das listas há muito tempo. O Harari conta pra gente a história da humanidade mesmo, desde o surgimento do Homo sapiens até os tempos atuais, com capítulos de previsões para o futuro, digamos assim. Ele conta do ponto de vista de um historiador, mas tentando tirar um pouco das ideologias assim que a gente coloca sem perceber na humanidade, às vezes nos idealizando mais do que a gente merece, ou nos demonizando mais do que a gente merece, colocando como a gente não evoluiu tão conscientemente como a gente gosta de pensar, mas muito como uma resposta ao que o ambiente estava colocando pra gente, como às vezes nós somos reféns das nossas próprias descobertas até. É uma discussão bem interessante, eu não concordo com tudo que ele fala aqui, eu acho que ele idealiza muito o homem primitivo, o homem das cavernas, e apesar de concordar com alguns aspectos do que ele fala, não concordo com todos. Eu gosto muito desse livro, eu gostei muito do conteúdo, mas eu gostei principalmente da forma de raciocinar que ele coloca. É um jeito diferente de pensar as coisas e eu achei isso bem interessante, recomendo. O segundo livro que eu li esse mês, eu estava atrasada na minha lista de 12 livros e 12 quadrinhos para esse ano, ainda estou atrasada. Era pra faltar 6 livros e 6 quadrinhos, mas faltam acho que 7 livros e 6 quadrinhos, se eu não me engano. Mas é a trilogia de Nova York do Paul Auster. Isso aqui na verdade é uma coletânea de 3 livros do Paul Auster, que são Cidade de Vidro, Fantasmas e O Quarto Fechado. Esse livro foi escrito nos anos 70 e todas essas 3 histórias se passam em Nova York. E eu gostei muito desse livro. São 3 romances policiais que se passam na cidade de Nova York ali pela década de 50, 60. Só que ele começa como um romance policial clássico e ele vira uma análise sobre a escrita e sobre o significado das palavras. É muito curioso esse livro, ele dá uns twists muito loucos. Eles são livros policiais que colocam grandes perguntas bem clássicas de livros de policiais e ele não necessariamente responde essas perguntas. A gente começa a ler e a gente se engaja no começo por causa dessa ideia: nossa, o que vai acontecer nessa história? E ele começa a entrar no significado das palavras e dos mistérios e das pessoas e na psique dos personagens, e no fim você continua lendo e o livro termina sem a conclusão para a parte policial necessariamente e você ainda fica satisfeito por causa de tudo que foi construído. É muito interessante. E pra quem lê esse livro, no final, gente, as histórias no final se conectam. Quando você chega no último livro, as histórias se conectam, mas não é de uma maneira óbvia. Eu tive que ir atrás depois na internet de ler análises mais aprofundadas sobre esse livro pra entender que, assim, no começo eu achava que eram só coisas mencionadas soltas, nomes iguais e tal, mas no final elas se conectam de um jeito bem mais profundo. Então se você já leu esse livro ou vai ler e não entender como a história se conecta, vai atrás porque é bem interessante e dá vontade de voltar e ler de novo depois disso. E o quadrinho dessa vez foi o mangá Game Pés Descalços volume 5. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tô lendo esse mangá já tem uns 3 anos, eu acho, tem 12 edições. E esse ano, além do 5º, o 6º mangá também tá na minha lista de leitura. Então ele acompanha a história do Gen, um menino que morava em Hiroshima, na época que a bomba atômica explodiu. É meio que uma autobiografia desse autor, que é o Keiji Nakazawa. Essa edição se passa, se não me engano, 2 anos depois da explosão da bomba, então as pessoas já estão voltando a morar em Hiroshima na época. Ainda não está exatamente claro quais são os efeitos da bomba atômica. Os americanos agora montaram postos médicos em Hiroshima, supostamente para ajudar as pessoas que estão sofrendo efeitos da radiação, mas na verdade é colocado que eles estão estudando o efeito da radiação nessas pessoas porque eles nem sabem como ajudá-las, e fica uma coisa meio, eles estão fazendo isso da bondade do coração deles, eles estão fazendo isso puramente pela ciência e ainda estão usando ainda mais essas pessoas, sabe? É muito curiosa essa relação mista que eles têm nesse livro, que eles odeiam os americanos que jogaram a bomba neles, mas eles também odeiam o Império Japonês que
que causou a guerra e que não se rendeu quando a população achava que eles tinham que se render. Então é uma coisa bem curiosa, mostra como muitas pessoas aqui na cidade de Hiroshima, inclusive, afundaram na miséria e ao mesmo tempo outras conseguiram ganhar muito nisso e abrir seus negócios, como que começaram a se formar Yakuza lá dentro, as Yakuzas, né, que são tipo organizações criminosas lá dentro, inclusive colocando crianças órfãos pra trabalhar pra eles. É bem triste quando você para pra ver a história, só que o que eu sempre falo de game, é uma história triste que é contada do ponto de vista de uma criança muito otimista. Então, apesar de ser triste, você não termina o livro com uma sensação ruim. Você fica com uma sensação de esperança, ainda que é o que o game tem o tempo todo e passa pra todo mundo dentro do livro e pra gente. Então é uma coisa bem legal. A gente vai falar de muito filme hoje, e provavelmente pelas próximas Sexta Geeks, porque aconteceu uma coisa muito legal e inesperada na minha vida. Eu não assisti a Game of Thrones, né? Eu comentei com vocês no último vídeo, mas eu tinha assistido a primeira temporada. Eu acompanhei todo o miolo da série através de memes da internet, Rodrigo me contando, vídeos sobre o assunto de pessoas que eu já acompanhava no YouTube e acabava assistindo. No final, a última temporada eu assisti. E como eu tava assistindo, um grupo de amigos meus e do Rodrigo começou a conversar sobre a série enquanto o episódio passava. No primeiro domingo que não teve Game of Thrones, chegou no domingo à noite, todo mundo tava meio órfão, sabe? E aí mandando no grupo, tipo, que pena que não tem, tá, não sei o que. E surgiu a ideia da gente fazer um clube do filme. Toda semana uma pessoa do grupo é sorteada, essa pessoa escolhe 3 filmes e aí todo o grupo vota entre esses 3 filmes qual que vai ser o filme da semana. E aí todo mundo assiste o filme escolhido e no domingo à noite, desse domingo à noite, às vezes são outros horários, mas no domingo à noite a gente comenta o filme que foi assistido, que seria o horário que a gente comentaria Game of Thrones. Então, por causa disso, eu acabei assistindo muitos filmes esse mês e filmes que eu normalmente não assistiria, sabe? Porque eu sou, vocês sabem, eu sou muito dos super-heróis e dos filmes de terror, principalmente filme pós-terror, terror com uma coisinha a mais. E de repente eu tô assistindo uns dramas que eu jamais pensei que eu fosse assistir. O primeiro filme que ganhou nessa votação foi um que eu já tinha assistido e que eu não tinha nenhuma vontade de reassistir, que é O Lugar Silencioso. Se não me engano, ele foi em maio. E em junho, o último filme de junho, fui eu que ganhei a votação. Eu coloquei 3 filmes de terror que eu gosto muito lá: O Corrente do Mal, Hereditário e A Bruxa. Foi um empate, a gente decidiu que ia ser A Bruxa, mas que quem já tinha assistido A Bruxa, que umas pessoas já tinham assistido, assistiria Hereditário e a gente ia comentar os 2 filmes no final. Então eu acabei reassistindo A Bruxa e Hereditário esse mês. Eu não vou comentar de novo sobre esses filmes porque eu já comentei em outras Sexta Geeks aqui, mas são os meus 2 filmes de terror favoritos de todos os tempos mesmo. Mas eles são pós-terror, eles são bem diferentes. Eles não são, de uma forma geral, um terror de muito susto. Eles são um terror mais de você ficar muito incomodado o filme inteiro com o que tá acontecendo, sabe? E, enfim, eu gosto muito dos 2 mesmo assim, principalmente pelas conversas que dá pra ter depois. Então A Bruxa, que foi o que o pessoal acabou assistindo, muita gente não gostou do filme, não gostou mesmo, não entendeu o motivo desse filme existir. Algumas pessoas gostaram muito, mas mesmo quem não gostou acabou conversando muito sobre o filme no grupo e gerou uma conversa muito grande sobre o filme e o que ele significa. Então eu acho que o legal de um grupo de filme não é só ser um filme legal, é um filme sobre o qual dá pra conversar, e o A Bruxa gera muito isso. E no fim, quem assistiu Hereditário falou que, como terror, gostou mais de Hereditário. E se alguém se interessar, os 2 diretores, tanto o diretor da Bruxa quanto o diretor do Hereditário, vão lançar filmes novos agora nesse mês, se eu não me engano. O diretor de Hereditário vai lançar o Midsommar, que eu acho que sai agora em julho. E o do diretor da Bruxa vai sair o Farol, que eu não tenho certeza se sai no Brasil esse mês, mas que eu sei que já tá rolando por aí. Agora vamos falar sobre as outras 3 semanas desse clube de filme, quais filmes que foram escolhidos eu assisti. A Noite de 12 Anos, então, começa totalmente fora da minha casinha, porque não é um filme brasileiro nem americano. Ele é um filme uruguaio que conta a história de 3 prisioneiros da ditadura uruguaia que ficaram presos por 12 anos durante a ditadura, sendo deles o José Mujica, que depois virou o presidente do Uruguai. Então, o filme começa com essas 3 pessoas sendo presas e o filme inteiro são os 3 presos, sem poder conversar um com o outro. Às vezes eles acham um jeito ou outro de se comunicar, mas em geral em silêncio. E o filme inteiro é eles presos, eles sendo mudados de cadeia, tudo que acontece com eles nesse período. E eu vou ler pra vocês, esse filme me tocou muito como filme e como ideia de que eu posso gostar de outro tipo de filme do que eu achei que eu não ia gostar. E quando eu vi esse filme, eu escrevi um texto no grupo sobre por que eu gostei desse filme e o que ele me fez sentir. Eu vou ler pra vocês esse texto porque eu acho que eu não vou conseguir me expressar tão bem quanto o texto que eu escrevi. Eu nunca gostei muito de assistir filmes tristes. Na verdade, eu sempre evitei.
Sempre fui dos filmes de terror, ação, animação. Pra mim, filme é uma coisa pra divertir, e não fazia sentido terminar um filme mais triste do que quando eu comecei. Com livros eu não tinha esse problema, acho que eu fui evoluindo na leitura com a idade. Mas com filmes eu fiquei meio parada no tempo, no que eu gostava na adolescência. Consegui evoluir um pouco dentro dos gêneros, principalmente com um pós-terror, que dá bem mais do que pensar do que os Chucks e Jasons dos anos 90. Por causa de tudo isso, eu fui assistir A Noite de 12 Anos com muito receio. E cara, que surpresa boa! Eu passei a primeira meia hora do filme receosa, achando críticas em tudo, quase tentando não gostar, que é o que eu estou acostumada a fazer com esse tipo de gênero. E o filme foi passando e foi crescendo em mim. Eu sempre disse que prefiro drama nos livros porque é mais fácil entender o que os personagens estão sentindo quando estamos na cabeça deles. Mas esse filme me colocou no lugar dos personagens sem eles precisarem falar nada. Se eu fosse tentar contar sobre esse filme pra alguém, parece que aconteceu tão pouca coisa. Eles foram presos, torturados, mudados de prisão várias vezes e soltos. Mas é porque é uma experiência que não dá pra traduzir em palavras. Um livro eu não conseguiria contar essa história, não desse jeito. E se não fosse por esse grupo, eu provavelmente nunca teria assistido esse filme. Pra mim não fazia sentido, ele não passaria nem perto da minha lista. Então obrigado por abrirem meus horizontes. Sempre que eu pensar em pular um filme por preconceito, vou tentar voltar nesse momento e dar mais uma chance. Foi isso que esse filme significou pra mim, abriu minha mente pra uma coisa que eu achava que não valeria a pena de maneira alguma, sabe? Então eu fiquei muito feliz por isso. E pra quem achar que fala que eles são soltos no final, spoiler, gente, é um filme histórico. Essas 3 pessoas existem, como eu disse, uma delas foi presidente do Uruguai, então tem na Netflix se alguém quiser ver. O segundo filme que eu assisti desse mês, dessa lista, é uma comédia francesa, ou seja, estamos totalmente longe de todos os meus lugares de conforto, que é o Eu Não Sou um Homem Fácil. Eu Não Sou um Homem Fácil bombou um pouquinho na Netflix, ele é uma comédia francesa da Netflix, inclusive, que conta a história de um homem super machistão e tal, que acorda, baixa a cabeça um dia e acorda dessa pancada e o mundo tá ao contrário. As mulheres são fisicamente mais fortes e a sociedade, em consequência disso, se desenvolveu como uma sociedade matriarcal. Então as mulheres estão nos lugares de poder, as mulheres não precisam se depilar, as mulheres têm uma atitude que seria como se fosse a machista, de mexer com o homem na rua, de pedir sexo em troca de favores, de coisas desse tipo. E os homens são os que ficam em casa, cuidando das crianças, que tem que se maquiar, que tem que se depilar, que tem que cuidar da forma do corpo e coisas assim. Parecia um filme com uma premissa muito interessante e que poderia ser muito bem desenvolvida, mas não foi. Tipo, eles ficaram muito no superficial na comédia, já olha como essas coisas são engraçadas, mas eles não conseguiram ir além disso. Ficou só, olha como essas coisas são engraçadas, não vamos pensar como essas coisas são erradas, como elas acontecem, sabe? E também acabou sendo um filme que gerou muita discussão no grupo, então foi bom por isso. A gente falou muito sobre essas questões, mas a nossa conversa foi muito mais interessante do que o filme em si. Se eu fosse só ver o filme, desligar e dormir, não teria me acrescentado muita coisa, nem como comédia e nem como filme pra se pensar na sociedade como um todo. Tem um curta que chama Maioria Oprimida, que é um curta francês também, que foi o que inspirou esse filme. Tem no YouTube, procura. O curta é bem rapidinho e vale bem mais a pena do que o filme. Eles pegaram essa premissa do curta, que era um drama, e transformaram numa comédia que não dá nada pra pensar. Então assista o curta que vale bem mais a pena. Infiltrado na Clã é um filme que, diferente dos outros, já estava na minha lista há algum tempo. Quando ele foi comentado, não lembro se foi no começo desse ano ou do ano passado, sobre todo aquele bafafá do Oscar, eu já queria assistir, acabou passando batido. Provavelmente é um filme que eu não ia acabar vendo também se eu não estivesse nesse grupo, mas mais por não me organizar, não porque eu não queria ver. É um filme do Spike Lee, então eu tava preparada, porque o que eu já vi dele é porrada, 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 e saí se sentindo mal. Mas essa é uma comédia do Spike Lee, eu não esperava isso. Então é um filme muito bom, porque ele aborda sim questão racial, mas você não fica se sentindo um completo lixo de pessoa quando você assiste. É triste porque, sendo o Spike Lee, ele mostra cenas reais de racismo, hoje em dia inclusive. Então o final da história dos personagens do filme, apesar de não ser um final tipo triste, é um final meio reflexivo, mas depois ele corta pra imagens atuais de supremacistas brancos se manifestando nos Estados Unidos em 2017, discursos do Trump amenizando o lado dessas pessoas, sabe? Então é difícil, mas a história do filme sim é maravilhosa, também é baseada numa história real. Também a gente sabe já mais ou menos o que vai acontecer pela história real que aconteceu e é famosa. Mas é muito interessante, então conta a história de um policial negro, que é o primeiro policial negro daquela cidade,
que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan. E ele sendo negro, ele faz esse contato pelo telefone, mas quando é preciso que ele vá pessoalmente contactar o pessoal da clã, ele não pode ir, obviamente, então ele chama um colega dele da equipe de policial, que é um cara branco, que faz o contato pessoalmente, e todos os contatos por telefone são feitos por ele. É muito interessante, o personagem principal é interpretado pelo filho do Denzel Washington, que é uma pessoa linda, cara bonito, e enfim, gostei muito do filme, que bom também que eu vi, já tava na minha lista, já esperava gostar, não esperava gostar tanto. Eu acabei de ver que o último filme de maio do nosso clube do filme, eu não tinha falado no vídeo de maio, porque eu vi na última semana, que é A Casa que Jack Construiu, do Lavon Trier. Esse foi um filme complexo, gente, eu nunca tinha assistido nada do Lavon Trier, e ele é famoso por fazer filmes que chocam muito, tipo Ninfomaníacas, com cenas de sexo explícito e coisas assim. E o A Casa que Jack Construiu é um filme sobre um psicopata assassino. A gente acompanha esse psicopata, a gente acompanha os assassinatos dele, e o tempo todo ele conversando com outra pessoa, contando do ponto de vista dele o que eram aqueles assassinatos, o que aquilo representava, o que ele estava fazendo. E assim, ele é um filme bem gore, porque ele mostra os assassinatos. O pessoal ficou muito assim, nossa, que nojo e tal, não sei o que, porque nela Lavon Trier quer chocar, mas eu não me senti tão chocada, não sei se é porque eu sou médica e trabalho com cirurgia e tô acostumada com pessoas dilaceradas, mas não me chocou tanto nessa parte gráfica como eu esperava que o filme do Lavon Trier me chocasse. Foi um filme difícil de assistir, assim, é muito cansativo, é muito arrastado, é muito devagar. O miolo do filme é tipo o diretor fazendo uma ode a ele mesmo, assim, eu não gostei. No final do filme eu acho que se recupera, porque ele coloca uma outra interpretação possível ali pro que estava acontecendo, que eu achei bem legal. Não vou contar aqui o que é, porque eu acho que pode perder um pouquinho da relevância do filme se alguém for assistir, mas eu não sei se é um filme que eu recomendo, não. Eu acho que não assistiria de novo, não me deixou com vontade de ver mais nada desse diretor. E honestamente, até pelo que eu ouço falar da vida pessoal dele, das declarações polêmicas que ele faz, não acho que é uma pessoa que eu queira apoiar. A única série que eu vi esse mês nova foi Black Mirror, a 5ª temporada. Tem 3 episódios só, né? Cada episódio tem mais ou menos 1 hora de duração, então é bem rapidinho de assistir. E não são episódios que deixam a gente se sentindo mal no final. Foi uma coisa meio diferente de Black Mirror. Todos os episódios têm um final meio feliz de alguma forma, eu acho. Foi muito mais suave, eu acho, mas eu gostei mesmo assim. O primeiro episódio traz uma discussão muito interessante sobre sexualidade, o primeiro episódio da 5ª temporada, sobre identidade de gênero e orientação sexual e o limite entre a vida real e a realidade virtual e tal. Eu gostei muito por causa disso, porque é um tema que eu gosto bastante. Inclusive fiquei conversando muito com o Rodrigo sobre isso depois. O segundo episódio eu gostei muito que ele passa nos tempos atuais, então ele mostra consequências da tecnologia já hoje em dia. Foi o que menos teve um final feliz, assim, mas eu achei bem interessante a discussão. E o terceiro episódio já é total upbeat, não parece Black Mirror. Se não fosse pelas tecnologias, que ele mistura muitas tecnologias que já apareceram em outros episódios de Black Mirror, eu não pensaria que é um episódio de Black Mirror, mas eu gostei mesmo assim. 2 podcasts que eu quero recomendar pra vocês, eu já falei deles, mas eu queria reforçar. O Black Alert, pra quem gosta de Star Trek, Jornada nas Estrelas, é um podcast muito legal sobre o tema. Eles começaram durante a temporada passada de Discovery, então os episódios semanais eram comentando o episódio daquela semana. Mas agora que terminou essa temporada, eles continuaram lançando episódios do podcast falando sobre Jornada nas Estrelas, mas explorando outros temas. Então eles fizeram um episódio falando sobre o universo espelho ao longo de todas as séries de Star Trek, sobre representatividade LGBT em Star Trek. Tem vários episódios diferentes sobre discussões específicas e temas muito variados, assim, e eu tô achando bem divertido, são episódios curtos de 30 a 40 minutos. É um podcast iniciante, a edição deles não é muito boa, às vezes tem muita pausa, às vezes eles se perdem no tema, mas ainda assim eu tô gostando bastante e acho muito divertido. E Mamilos eu já indiquei pra vocês várias vezes, mas eu queria indicar um episódio específico hoje, que é o episódio número 11. Eu comecei a ouvir os Mamilos antigos, e antigamente elas falavam de vários temas no mesmo episódio. Mas no número 11, elas começaram a focar um pouquinho mais em algum tema seu principal, e foi o episódio que elas falaram sobre parto. Então esse episódio chama Parto, Doping, Misoginia e a Bunda que Realmente Quebrou a Internet. Então é um título bem longo, mas é um episódio que elas falam por mais tempo sobre parto. Eu tava com um pouco de receio de ouvir esse episódio, porque eu sabia mais ou menos o que
a Cris Bartz pensava sobre parto, de ter ouvido ela falando sobre o assunto antes, e porque ela teve um parto natural. Ela divulgou isso pra todo mundo, que ela teve um parto natural em casa, sem intervenção nenhuma e tal. Então eu tava com muita impressão que ia ser um episódio que elas iam levar umas doulas pra falar e iam trechear muito o médico e obstetra e parto hospitalar. Mas o que acontece que eu não sabia é que a Juva Lauer tem médicos na família, acho que o pai dela é médico, inclusive. Em algum ponto da história, os médicos erraram pra gente chegar numa taxa tão absurda de cesárea que tá acontecendo, mas o médico não vai fazer cesárea falando, vou fazer cesárea para ir jogar golfe. Tem muito médico que indica cesárea porque tem medo de parto normal, porque foi ensinado nisso há muitas gerações. E a cesárea, na verdade, salva muitas vidas também. Quando começou o episódio, quem abriu falando dessa parte de parto era uma mulher muito defensora do parto normal. E ela falava umas coisas muito polêmicas e sensacionalistas, de uma forma sensacionalista, tipo, por que é ruim, alguém falando, por que é ruim a taxa de cesárea ser tão alta? Ela, porque cesárea mata, mulheres morrem em cesáreas. E colocando isso como, tipo assim, se for ter uma cesárea, sua chance de morrer é muito alta. E, meu, a taxa de morte de cesárea é muito parecida com a de parto normal, tipo, taxa de morte materna, sabe? Então, assim, ela já tava jogando um sensacionalismo que eu tava incomodada. Eu fui ver esse episódio com medo. Mas elas também levaram uma médica obstetra pra falar, que é uma médica obstetra que também é defensora do parto normal, do parto humanizado, mas que consegue ver o outro lado de como as cesáreas são indicadas, como cesárea é necessária, cesáreas bem indicadas. Então ela conseguiu balancear muito a discussão e ficou um podcast muito bom e muito informativo. Eu gostei bastante mesmo. E pra terminar, eu vou indicar um joguinho de celular, que faz muito tempo que eu não indico. Eu acho que eu até já apaguei no meu celular, mas chama Sarah is Missing. Tipo, a Sarah está desaparecida, S-I-M, Sarah is Missing. E ele é um jogo muito legal, é de graça, tá? Só que ele é em inglês. Então a Sarah sumiu, você encontrou o celular dela no chão e a Siri desse celular começa a falar pra você, conversar com você e fala, a gente tem que encontrar a Sarah. E o celular tá meio quebrado, então essa Siri vai restaurando o celular e você tem que ir abrindo os e-mails, as mensagens, as fotos pra ver se você descobre o que aconteceu com a Sarah. E no jogo inteiro, tipo, a tela inteira do seu celular vira o celular da Sarah, como se você estivesse mexendo no celular de outra pessoa. Só que esse joguinho não é um joguinho de detetive, é um joguinho de terror. Então no meio do caminho você começa a ver fotos bizarras, vídeos bizarros, barulhos bizarros. Muito legal, pra quem gosta de terror, eu acho divertido, tem alguns finais diferentes, dependendo das escolhas que você faz no jogo. E ele é bem curtinho, então eu acho divertido. Essa mesma empresa que fez esse jogo fez outros dois depois, nesse mesmo estilo. O segundo é o Sarah is Missing pago, que é mais complexo, mais longo, com mais finais. E o terceiro também é de graça, mas eu não joguei ainda, não vi do que se trata. Então é isso, gente, me desculpem, esse vídeo foi difícil de gravar. Não sei se deu pra vocês perceberem, mas na metade a bateria acabou. Eu tive que pausar pra carregar a bateria uns minutinhos antes de continuar. Na segunda metade, quando eu tava gravando, eu comecei a ter crises de tosse muito ruins. Então eu tava, tipo, falando, parando pra tossir, pegando uma balinha, tomando uma água, falando de novo, parando pra tossir. Eu acho que eu vou conseguir tirar tudo na edição, eu vou tentar, mas vocês vão ver que a minha voz vai começar a falhar aqui no final do vídeo. E é por causa disso, mas venci, consegui terminar de gravar o vídeo apesar de tudo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos, nem de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, tá tudo aqui embaixo. E é isso, tchauzinho e até a próxima.